então a segunda parte desse capítulo. Nós vimos no final da primeira parte que o Ribas está falando sobre as uniões que não dão certo, né, sobre os relacionamentos que necessariamente precisam se separar, precisam cada um continuar o seu caminho pela incompreensão. Nós vimos aqui quando ele diz que depois percebem que é imperioso, né, depois que essas engrenagens são montadas ali, é imperioso burilar outras peças dessa máquina viva, a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante e espírito de sacrifício. Se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra encetada ou reencetada vem a cair. Então, a pergunta de Evelina pairou no ar, revestida de imensa curiosidade. Então, aquele dos cônjuges que lesou o ajuste, ou ambos, conforme as raízes da desunião, devem esperar pela obtenção de novas oportunidades no tempo para a reconstrução do amor que dilapidar. Então terão outras chances de virem ou como marido e mulher, ou como filhos um do outro, ou como irmãos, mas vamos lembrar sempre da misericórdia e do amor infinito do Pai. Instrutor, permita-me uma pergunta. A união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada aqui? Ribas expressivo. Perfeitamente, se os cônjuges realmente se amam. Fantine aparteou. E quando isso não acontece? Aquele que ama, sinceramente, continua trabalhando neste lado da vida, pelo outro, que não lhe guarda na terra a mesma altura de sentimento, aprimorando a obra do amor em outros aspectos que não o da afetividade esponsalícia. Então, quando alguém desencarna e ele ama verdadeiramente, esse amor é muito grande, essa união é muito grande, ele vai continuar amando no plano espiritual e trabalhando no plano espiritual para ajudar aquela ou aquele que ficou na Terra. Aquele que ficou na Terra pode ou não continuar amando aquele que partiu e manter, porque só existe uma mudança de dimensão, não existe morte, né? E continuam trocando até energias e conversando em desdobramento à noite. E aqueles que continuam, a vida continua, como diz aqui o nome do livro, aqueles que continuam, que casam novamente, vão continuar os seus caminhos com o novo esposo ou a nova esposa, amando uma irmandade, uma fraternidade. Vamos lembrar no nosso lar o capítulo do Tobias, que ele vivia na casa com a primeira e a segunda esposa, sendo que a primeira esposa era um relacionamento de muitas vidas entre que eles eram marido e mulher, e a segunda esposa era tratada ali na casa como filha deles, e eles estavam ajudando a que foi a segunda esposa do Tobias a voltar para a terra e se casar com aquele espírito que há mais tempo ela mantinha esse amor esponsalício, né, de se casarem, já terem se casado em outras vidas. O importante é o amor, o importante é a fraternidade, é constituir a família, educar os filhos biológicos ou não, é aprender, é crescer, é voltar para o plano espiritual melhor do que vieram para cá. A senhora Serpa mostrou o semblante iluminado por bonito sorriso e asseverou, segura de si: isso não me ocorrerá. Tenho hoje motivos para confiar em Caio, tanto quanto confio em mim mesma. Sua fé, volveu o instrutor, é um retrato de sua sinceridade. Ela estava ali de novo, refletindo no Caio,
aquilo que ela sentia. Ela não estava analisando o Caio como ele era, ela não estava lembrando da amante, ela não estava lembrando dos bilhetinhos, ela estava lembrando só das coisas boas, sem analisar exatamente como ele era, estava projetando no Caio ela mesma, como ela é, a sinceridade dos sentimentos dela. Ela estava voltando, infelizmente, ou até felizmente, por causa da ingenuidade dela, voltando a projetar no Caio os sentimentos dela. E é isso que o Ribas coloca, muito sutil, muito amorosamente, quando ele diz: sua fé, vou ver o instrutor, é um retrato da sua sinceridade. Ou seja, o que você está pensando, o que você está acreditando, é um retrato do que você sente. Não tem nada a ver, ou pode não ter nada a ver com o Caio. Ernesto fitou demoradamente a companheira e admirou-lhe a ternura da alma boa e ingênua. Desde muito passara a nutrir por ela estranhado carinho. Nunca a apanhara em qualquer deslize, sempre compassiva, abnegada. Muitas vezes surpreendia-se, ligado a ela por encantadora atração. Sobre que prisma a estimava? Filha, companheira, mãe, irmã? Não conseguiria dizer. Então nós estamos vendo ali o Ernesto Fantini sentindo aflorar nele este amor que ele está tendo pela Evelina, pela admiração que ele tem por ela, pela pessoa que ela é. Ele não conseguiu definir nele ainda este amor, como ele é. É dela como mãe, como se ela fosse uma mãe dele, dela como uma irmã dele, dela como uma companheira. Mas ele não sabe definir exatamente qual é esse sentimento, mas ele já percebeu e já viu, já demonstrou ter, já está aflorado nele este amor que ele está começando a ter pela Evelina. O amor começando a aparecer no plano espiritual. Temendo o mergulho em mais longas divagações. Por que temendo o mergulho em longas divagações? Ele sabe ali que tudo que ele pensa aflora. Ele não mantém para ele. A Evelina pode não estar nem percebendo os sentimentos dele, mas o Ribas está, né? Ali estão todos os sentimentos claros. Então, temendo o mergulho em si, temendo o mergulho em mais longas divagações, ele, o bom amigo, chasqueou no intuito claro de desviar o curso dos próprios pensamentos. Ele correu ali, né? Ele já quis mudar o pensamento. Vamos mudar essa linha de pensamento antes que a Evelina perceba e antes que tenha uma reação ali do Ribas. Guardar o pensamento para ele. Instrutor Ribas, qual se verifica no caso de nossa irmã, também estou persuadido de que minha esposa espera por mim. Entretanto, e se isso não se sucede? Se isso não ocorre, e o mentor frisou as palavras com paternal inflexão de bom humor, então está colocando aqui com muito bom humor, está colocando paternalmente. Você, Fantini, desfrutará sem dúvida a possibilidade de auxiliá-la na condição de um amigo fraternal. Então, se ela não continua apaixonada por ele, se ela casou de novo, se ela nem lembra mais dele, ele vai poder continuar ela ajudando como que ela é e sempre foi, uma irmã. No frigir dos ovos é que todos nós somos. Nós não somos pais, marido, mulher, esposa, filho, neta, avó. Nós somos irmãos. E nessa hipótese, caber-me o direito de eleger uma nova companheira na vida nova? Olha lá, aqueles sentimentos que estão aflorando ali, se refletindo na pergunta que ele está fazendo agora. O Ribas respondendo: as leis humanas
tanto no plano terrestre quanto aqui, são princípios suscetíveis de alteração e, na essência, não afetam as leis divinas. Na moradia dos homens, não existe obrigatoriedade para o estado de viuvez. Então, na moradia dos homens, ninguém é obrigado a continuar viúvo para sempre. Então, as coisas continuam a mesma no plano espiritual. Ninguém é obrigado a continuar viúvo para sempre. As leis continuam, os sentimentos continuam que nós temos aqui encarnados, continuamos com ele desencarnados. Conservam-se órfãos de companhia no lar aqueles corações que o desejam. Então só vai ficar sozinho no plano espiritual ou no plano material aqueles que desejarem assim ficar. É o livre-arbítrio, é a escolha. Aqueles que quiserem ter um novo companheiro ou companheira, tanto na Terra como no plano espiritual, vão encontrar ou vão poder ter um novo companheiro ou uma nova companheira, sem problemas. Rompidos os compromissos do casamento com a morte do corpo, o homem ou a mulher permanecem sozinhos quando possuem motivos para isso. Natural aconteça aqui o mesmo. O homem ou a mulher desencarnados guardam insulamento ou não, isolamento, ou não, conforme os propósitos íntimos que alimentem, entendendo-se, porém, que em qualquer posição dispomos de recursos para honorificar o trabalho da edificação do amor puro que acabará imperando de maneira definitiva em nossas relações uns com os outros. Então, o que ele está dizendo? O homem ou a mulher desencarnados guardam insulamento ou não? Desencarnados vão continuar ou não mantendo a viuvez? É uma escolha pessoal, conforme os propósitos íntimos que alimentem. Porque tanto aqui na Terra, o homem ou a mulher podem alimentar o propósito de se encontrar com o companheiro de novo no plano espiritual, como quem está no plano espiritual, alimentar o propósito de se encontrar com o companheiro ou a companheira quando esse desencarnar, sem problema nenhum, é o livre-arbítrio. Entendendo-se, porém, que em qualquer posição dispomos de recursos para honorificar o trabalho da edificação do amor. Nós podemos, em qualquer das situações, criar situações extremamente honrosas para o amor, dar honra, dar valor, mostrar o amor que temos, honorificar o trabalho da edificação do amor puro que acabará imperando. Mesmo que o companheiro aqui na Terra ou a companheira tenha um novo companheiro, nós vamos continuar fraternalmente amando e ajudando esse companheiro. Do outro lado também, quem está aqui na Terra e que mantém um amor e que está esperando, chega no plano espiritual, aquele companheiro, aquela companheira, tem um outro companheiro, tem uma outra companheira lá, vai respeitar e vai continuar honrando esse amor através do amor puro, da fraternidade, de desejar para o outro tudo de melhor, tudo aquilo que gostaria que fizesse para ele. Isso é amor verdadeiro, isso é amor incondicional. Então é o que ele está colocando aqui. Porém, que em qualquer posição dispomos de recursos para honorificar o trabalho da edificação do amor puro que acabará imperando de maneira definitiva em nossas relações uns com os outros. Evelina, denotando preocupação no olhar, diligenciou colher maiores conhecimentos. Instrutor amigo, o senhor conhece companheiros que não conseguiram consorciar-se aqui? Eu sou um deles. Então, é o que ele está dizendo, ele não conseguiu se consorciar ali, ele não conseguiu achar ali no plano espiritual alguém para se consorciar. Alguma razão especial, esmerilou Fantini? Acontece que o amor conjugal, quando se exprime em bases do amor puro, continua vibrando no mesmo diapasão entre dois mundos, sem que a permuta de energias de um cônjuge
para o outro, venha sofrer qualquer solução de continuidade. É aquilo que eu estava falando. A troca de energia, o companheirismo não sofre de solução de continuidade. Continuam conversando em desdobramento, aquele que está encarnado se desdobra e conversa com o que está desencarnado. Continuam trocando energias de amor entre os dois planos. Continuam, se ajudando mutuamente. O que está encarnado orando, mandando energias para aquele que está desencarnado ter forças de continuar o seu trabalho. Aquele que está desencarnado continua orando e mandando energias para aquele que está encarnado para ter forças e continuar o seu trabalho. Continua a troca de energias da mesma forma. Minha esposa e eu sempre fomos profundamente unidos. Bastávamos na terra um ao outro, em matéria de alimento afetivo. Sobrevindo à minha desencarnação, percebi logo que ela e eu continuávamos em plena vinculação mútua, qual se fôssemos partes integrantes de um circuito de forças. Continuaram ali trocando energias, os dois fraternalmente unidos, embora em dimensões diferentes. Na dedicação espiritual dela, colho meios de continuar em meu aprendizado do amor a todos, ocorrendo-lhe o mesmo. Olha que lindo, eu vou repetir. Na dedicação espiritual dela, ela encarnada, na dedicação espiritual, na oração, nas escolhas, no padrão de vida que ela leva, colho, ele aqui desencarnado, colhe meios de continuar em meu aprendizado do amor a todos, ocorrendo-lhe o mesmo. Ela recebe na terra as energias, os eflúvios dele para que ela continue amando a todos os que estão à volta dela e tendo forças para continuar. Ligação ideal, regozijou-se Evelina estática, patenteando a ansiedade de que se via presa, no sentido de se reintegrar na ternura do marido distante, comentou reverente: instrutor, noto que há sempre reserva em nossos amigos mais experientes daqui, quando se diz algo sobre a possível desencarnação de pessoas queridas que deixamos na retaguarda. Chego a pensar que isso é assunto proibido entre nós. Será mesmo assim? Nem tanto. O Ribas respondendo, Nem tanto. À medida que se nos desenvolve a noção de responsabilidade, compreendemos a reencarnação como período de escola. É o que é a reencarnação aqui na Terra. É um período de escola, de aprendizado. A gente dá um tempo na nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida, vem para uma escola, a gente vem fazer um mestrado, A gente vem aqui fazer um aprimoramento no plano terrestre. É como ir fazer um mestrado no exterior. A gente vai ficar 2, 3 anos sem ver a família para adquirir conhecimento, se aprimorar, melhorar e depois voltar com um conhecimento maior. É a mesma coisa. A gente sai da família, a gente sai da nossa verdadeira vida, reencarna para ter um aprimoramento, um aprendizado, crescermos, melhorarmos, para juntarmos esse conhecimento e levarmos de volta junto conosco esse conhecimento, esse aprendizado para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, que é o que ele coloca aqui. A escola, o reencarno é um período de escola. Cada existência está supervisionada por deliberações superiores, muitas vezes insondáveis para nós. Cada existência está supervisionada por deliberações superiores. Nós nunca estamos sozinhos.
Nada é por acaso, nada é coincidência, nada foi sem querer. Nós estamos sendo olhados, assistidos e amparados por seres espíritos que nos amam, extremamente superiores a nós. É o que ele coloca aqui. Cada existência está supervisionada por deliberações superiores, muitas vezes insondáveis para nós. Não temos nem condições de entender, saber a amplitude dessa superioridade e deste amor desses espíritos que supervisionam a nossa encarnação. A interlocutora, denunciando aspirações íntimas profundas, arriscou: caro amigo, suponhamos que eu venha reencontrar o esposo mergulhado em saudades iguais à minha, atormentado, triste. Não me será cabível, nem de leve, encorajá-lo na certeza de que seremos novamente felizes aqui, prometendo-lhe aventura renovada para além da morte? Digo isso porquanto não lhe deixei filhos, para entreter-lhe a coragem de sofrer, de esperar. Fuja de refletir assim, palavras do Ribas, fuja de refletir assim, nem pense nisso. Não temos instrumentos para medir a fidelidade daqueles que amamos, e ainda que seu marido estivesse agoniado em tremendo desajuste por motivo de sua ausência, não saberíamos se a desencarnação lhe traria o remédio adequado. Quem nos dirá que a mais longa demora dele no corpo físico não seria a providência desejável a fim de que se lhe revele com mais segurança? Nós não sabemos dos desígnios de Deus, nós temos a nossa necessidade de aprendizado, jamais, em tempo algum, podemos incentivar no outro a tristeza, o desamor ou a vontade de abreviar a vida, porque isso é contra as leis de Deus. Nem quem está encarnado pode atrapalhar o desenvolvimento do desencarnado e ser aqui na Terra um obsessor do desencarnado, ficar o tempo todo com saudade, chorando, o tempo todo lembrando, postando, sabe? O tempo todo lembrando, com saudosismo, chorando, porque vai fazer sofrer aquele que está no plano espiritual, como aquele que está no plano espiritual não pode fazer isso, não pode ficar lá chorando, sofrendo, querendo atrapalhar, porque senão ele vai acabar voltando e vai ser, infelizmente, um vampirizador, vai ser um vampiro aqui na Terra, sugando as energias dos familiares, vai atrapalhar a energia dos familiares, vai ser um obsessor aqui na Terra e vai atrapalhar o seu próprio desenvolvimento. Nós precisamos tomar cuidado, porque o amor é a energia mais forte que existe, é a energia de Deus em nós. Então nós podemos atrair o ser amado, ou sermos atraídos por ele. Nós podemos, aqui encarnados, atrair aquele ser amado que está no plano espiritual com nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, e fazer dele um ser infeliz, um ser que precisa vampirizar energias aqui para continuar aqui na Terra. E sem poder aprender, sem poder continuar, seremos obsessores desses seres pseudo-queridos, porque isso não é amor. Amor verdadeiro, a gente vai orar por aquele que nós amamos, para que ele no plano espiritual continue a trajetória dele. E vamos lembrar dos momentos felizes, para que a nossa alegria, a nossa felicidade chegue até ele como eflúvios energéticos, bálsamos de energias que vão ajudá-los a seguir o caminho dele. Então vamos orar por aqueles que nós queremos, por aqueles que nós temos saudade, e vamos ter as boas lembranças, as boas energias sendo emanadas para eles.
Martelar-lhe na cabeça a ideia da morte significaria provavelmente ajudá-lo a reduzir tempo na experiência material. E quem nos afirmará com certeza que ele se sentirá feliz regressando à vida do espírito? Perdão. Perdão. Vamos voltar aqui, perdão. Martelar-lhe na cabeça a ideia da morte significaria provavelmente ajudá-lo a reduzir tempo na experiência material. E quem nos afirmará com certeza que ele se sentirá feliz regressando à vida do espírito por imposição nossa e não por determinação da natureza sempre sábia, por refletir os desígnios do eterno, sempre sábio, amoroso, misericordioso, sempre. Perdão. Então nós não podemos interferir jamais em tempo algum no sentimento do outro, seja de encarnado para encarnado, seja de encarnado para desencarnado. Oh meu Deus! E a senhora Serpa deixou escapar um suspiro de aflição. Como agir em auxílio do coração que vive no meu? Ribas respondeu, afetuoso. Em muitas ocasiões, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa nesse alguém. Vamos entender a sutileza do que o Ribas colocou de novo para ela. Você está refletindo nele os seus sentimentos. Não é o seu coração, não é o coração dele que está pulsando em você ou o seu coração que está pulsando nele. São os seus sentimentos que você está espelhando no outro, refletindo para você. Você está com todos os seus achismos, que é o caso dela, achando que o outro está sofrendo tanto quanto ela está sofrendo, sentindo o que ela está sentindo. É como ela diz aqui, como agir em auxílio do coração que vive no meu. Quer dizer, ela está achando que o coração do Caio está vivendo no coração dela. Não. É o coração dela que está vivendo em função do outro erradamente, porque narcisivamente ela está espelhando no outro os sentimentos dela e nem se percebe que isso é uma forma narcisista de dizer: olha como ele me ama, olha o orgulho e a vaidade aí, ele me ama, ele está sofrendo porque ele me ama. Olha como eu sou perfeita, como eu sou bonita, porque ele está sofrendo porque eu saí, porque eu parti. Isso não é amor, isso é narcisismo, é vaidade, é orgulho, é querer, perdão, sutilmente é querer que o outro esteja sofrendo para alimentar o nosso ego, para alimentar a nossa vaidade. Quem verdadeiramente ama está torcendo para que o outro esteja alegre e feliz continuando a vida dele. Vamos pensar nisso? Ela está dizendo aqui que o coração do Caio vive no dela. Não, ela está querendo que ele esteja sofrendo, chorando pelos cantos. É assim que ela quer encontrar ele, no maior sofrimento porque ela partiu. Isso é ego exacerbado. Isto é vaidade, isto é egoísmo. Nem chega perto de amor. E ela não está nem se apercebendo. E o Ribas afetuosamente, amorosamente, está dizendo: olha, veja o que você está sentindo. Ele diz aqui: em muitas ocasiões, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa neste alguém, e completando a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego exacerbado, nosso narcisismo. E com inflexão mais carinhosa: dentro de breves dias, você e Fantine
poderão viajar de visita ao ninho doméstico. Evelina e o companheiro agradecem felizes. Doce alegria banhou-lhes a alma, de improviso, como se o sentimento se lhes deslocasse das brumas da saudade para brilhar ao sol da esperança em novo alvorecer. Então eles ficam felizes ali, perdão, porque cada um da sua maneira, cada um projetando as suas próprias ideias, acham que vão encontrar aquilo que eles estão projetando na Terra. E nós vamos, no próximo capítulo, enfrentar junto com eles. Quer dizer, vamos assistir aos dois enfrentarem a realidade da vida das pessoas, dos sentimentos, daqueles que ficaram. Então nós vamos ver no próximo capítulo a vinda deles, para a Terra. Vamos continuar aprendendo, sempre aprendendo, no próximo capítulo.